Olá, estamos em mais uma edição do programa Direito e Dever e Cidadania em Ação. Hoje, com a companhia do apresentador Dr. Clóvis Brasil Pereira, vamos tratar da interdisciplinariedade do direito com outras profissões. Para isso, temos um convidado especial no programa para tratar do assunto. Bom dia, Dr. Clóvis, tudo bom? Tudo bem, doutora Tatiana. Um prazer de mais uma vez compartilhar o programa com você. Hoje temos o nosso entrevistado, José Augusto Pinheiro, jornalista, bacharel em Direito, âncora do RBN Notícias, já há 5 anos no ar, membro e vice-presidente da Academia Guarulhense de Letras, ocupando a cadeira 21, substituiu o Dr. Antônio Filar de Luiz, que foi juiz na comarca por vários anos, é presidente administrativo da Ordem Rosa Cruz em Guarulhos, com atividade por mais de 25 anos, integrante do Rotary Clube Guarulhos Sul. José Augusto Pinheiro, posso dizer, acrescentando a isso, a satisfação de tê-lo conosco. Trabalhou junto comigo no Banco do Brasil por vários anos, né? Quando ele ainda era menino, adolescente, menor estagiário, né, Zé Augusto? Sim. Muita alegria de tê-lo conosco. E, como jornalista, gostaríamos de dar um enfoque inicial na nossa entrevista. Nosso programa, Cidadania em Ação. O que o jornalista, inicialmente, José Augusto, nos diria sobre a importância da informação para a construção da cidadania? Olá, Clóvis Brasil Pereira, doutora Tatiana Fiore, telespectador. Falar inicialmente da minha alegria em estar aqui, agradecer pelo convite, bastante honroso, e também falar sobre essa alegria que meu coração sente neste momento, Clóvis, de ser entrevistado por você e pela doutora Tatiana. Mas de uma forma muito especial, pela nossa amizade de mais de 30 anos, estar ao seu lado nesse momento, eu me sinto até fortalecido, porque a amizade é um dos maiores patrimônios que a pessoa pode almejar, e eu sei da amizade que nos une e dessa admiração recíproca. Então, muito obrigado por isso. Exercer o jornalismo, para mim, é algo que surgiu na primeira idade. Eu já sonhava com o rádio, sonhava com as primeiras letras, e fui percebendo que a maneira de ser útil na sociedade é conhecendo pessoas, fatos, informações. É muito difícil para uma pessoa alheia aos acontecimentos poder colaborar com as demais. Dentro dessa área jurídica, fico imaginando um advogado que não se atualize, um advogado que se baseie, por exemplo, na Constituição de 67, a dificuldade que ele teria para desenvolver a sua atividade profissional. Então, a pessoa que liga um rádio, uma emissora que tem jornalismo, ou mesmo uma emissora que tem música, mas de vez em quando uma pitadinha de informação, essa pessoa se sente mais segura para sair de casa. Eu costumo dizer que, além de uma boa oração antes de sair do seu lar, convém saber o que está acontecendo de mais importante. Você será mais útil. Aproveitando então essa questão do ser útil, né? Nós temos muitas colocações assim das pessoas que falam que a imprensa às vezes extrapola nos limites da sua atuação, né? Como que ficaria então, ao seu ver, no seu posicionamento, a questão da liberdade de imprensa? Ela deve ser limitada, ela deve ser controlada, ser mais mitigada nessa questão ou não? Doutora Tatiana, eu sempre me lembro de uma obra chamada A Luneta Mágica, em que nós tínhamos um senhor que tinha dificuldade para enxergar. Então ele entrou numa ótica e obteve ali uma luneta, e essa luneta fazia com que ele enxergasse somente as coisas ruins. Todos os fatos ele observava pelo ângulo da maldade, e ele vivia naturalmente muito amargurado, muito triste.
voltou àquela ótica dizendo que queria trocar, porque aquela luneta, aquela ótica, na verdade, não estava dando certo. E ele obteve uma segunda luneta que fazia com que ele observasse somente o lado bom. Ele ficou, no primeiro momento, muito feliz por isso, mas passado algum tempo ele passou a ser alguém ingênuo, porque ele não conseguia enxergar maldade em absolutamente nada, via somente o lado positivo. Ele retornou então, já no final da obra, ele retorna e finalmente obtém a luneta que todos nós deveríamos ter quando observamos o mundo, que é a luneta do bom senso. E é o que ocorre dentro da área do jornalismo, na imprensa. Muitas vezes, no afã de fechar uma edição de jornal, de levar ao ar um rádio-jornal, como é o meu caso, tem que fechar aquela matéria, então o jornalista acaba se excedendo um pouco e muitas vezes saindo desse contexto do bom senso e às vezes até colocando aquilo que ele presume ser o correto, o certo. Então é dentro disso que há necessidade de um trabalho interior muito forte para que prevaleça sempre o bom senso. E eu não creio, doutora Tatiana, doutor Clóvis e telespectadores, que deva haver controle. Isso já ocorreu anteriormente e nem por isso nós fomos mais felizes. O que precisa é prevalecer o bom senso. Então, se eventualmente algum colega nosso da imprensa extrapolar os seus limites, então ele deverá responder por isso. Nos limites da lei, já temos tantos códigos, já temos tantas leis, milhões delas, e nem por isso a sociedade vive melhor. De qualquer maneira, penso que o ideal seja isso, né? Uma vez superado esse limite do bom senso, então que a lei prevaleça, mas sem a necessidade de uma lei de imprensa específica. Aproveitando, desculpa até interromper, que o Dr. Clóvis já foi no afã da próxima pergunta. Então, esse bom senso esbarra então na ética e na moral do profissional. Sempre, sempre. A ética é a verdade, é o conceito de não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. O conceito é extremamente simples e para ser feliz realmente o ideal é ser uma figura simples, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto no dia a dia e aqui dentro também. Não há necessidade de orgulho. Então, quando eventualmente houver algum erro, doutora Tatiana, é assumir mesmo o erro. Eu costumo observar na imprensa, muitas vezes em letras garrafais, uma matéria que impacta a vida de muita gente e, de certa maneira, até denigre a imagem de pessoas. E mais à frente, quando se observa que houve o erro, aí sai numa coluna, na página 2, ali num cantinho, né, erramos. A grande imprensa também faz isso. Então, o correto seria dar o mesmo destaque que houve anteriormente. Nesse sentido, eu penso que a imprensa fuja ao bom senso. De fato, com relação à questão da liberdade de imprensa, eu sempre digo que a gente só dá valor à liberdade quando não tem, né? Então, eu que já sou de um tempo mais longínquo, que vivi, né, as dificuldades na ditadura, a falta de informação, a distorção da informação, a informação totalmente dominada pelo poder, a gente tem como avaliar a importância da liberdade de imprensa. Lógico que os excessos existem, mas existem também mecanismos para controlar os excessos. É preferível, sem dúvida, uma ampla liberdade do que um controle, né? Se festejou muito quando foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que a lei de imprensa, que era uma lei muito dura, né, que limitava a atuação do jornalista, na verdade foi considerada como morta, né, em razão da nossa Constituição atual. A liberdade é fundamental e você viveu essa época, os tempos escuros, né, da ditadura militar. Eu era moço, mas me lembro bem porque adquiria o jornal para tentar obter informações e quantas vezes encontrava ali receita de bolo na página de política. Era o jeito de substituir rapidamente
alguma matéria um pouco mais ofensiva, e não era autocensura, não. Havia um censor na redação mesmo. Então, tira isso, coloca, portanto, receita de bolo. Já passamos por isso, hoje, graças a Deus, não mais. Hoje a tua atuação é no rádio. Eu lembro de tê-lo visto atuando no jornal, né? Escrevendo coluna no jornal, e lembro de tê-lo visto na tela da televisão, fazendo entrevistas. Você que tem experiência nos 3 veículos de comunicação, poderia destacar, sem causar nenhum melindre ao outro meio de comunicação, qual é o mais importante, aquele que diz mais próximo ao cidadão? Não existe um que seja mais importante. Eu até incluiria aí a internet hoje, que tem uma internet agilidade fantástica. É. Mas, Clóvis, não há um que se destaque. Eu tenho um carinho muito especial, um amor, até anterior ao amor pela minha esposa, que é o amor pelo rádio. Eu, com 10 anos, um coleguinha me emprestou o álbum de figurinhas dele, porque a família era tão humilde que nós não tínhamos sequer condições de comprar um álbum de figurinhas. Então o colega me emprestou aquele álbum e eu comecei a ler o nome dos jogadores e a narrar um jogo fictício. Eu tinha apenas 10 anos. Então isso faz com que eu tenha assim, muitas lembranças, mesmo na infância, desse amor pelo rádio. Já atuei. Você começou como narrador esportivo, não foi? Eu comecei como repórter de campo aos 15 anos. Eu lembro. Aos 15 anos, na equipe de Oswaldo Tassi, eu tive a felicidade de ser convidado e comecei então a fazer reportagens de campo nos diversos estádios aqui da cidade, no Cícero Miranda, no antigo Fioravante Ervolino, também no próprio bairro do Macedo. Então fazia reportagens de campo, depois passei a comentarista e narrei algumas partidas de futebol também. Mas fiquei um período de 3 anos, dos 15 aos 17 anos, porque depois surgiu essa possibilidade da carreira no Banco do Brasil. E aí foram 14, 15 anos de afastamento da área, até retornar em 95, já livre do Banco do Brasil, porque eu aderi a um programa de desligamento voluntário em 95. Que eu aderi também. Foi mesmo, né? E Valdir Carleto se aposentou naquele PDV. Né? Então nós temos muita coisa em comum. Mas eu quero dizer realmente que nós tivemos aí muitas felicidades nessa área. Mas voltando à pergunta, você me indaga exatamente sobre qual o meio de comunicação mais significativo. Eu insisto que todos eles, né? Nós citamos 4 agora, né? Incluindo a internet, todos são fundamentais. Eu destacaria, né? Cada um com as suas características, né? A internet hoje chega a surpreender pela agilidade, mas você precisa ter um computador na sua frente. Se eu não tinha álbum de figurinhas há 40 e poucos anos, que dirá alguém, todos nós temos computador, temos nosso notebook, não é assim que funciona. Então é para alguns a internet. O rádio já é mais popular, já alcança muito mais pessoas, e com um radinho de pilha desse tamanho, penso que com uns R$10 aproximadamente seja possível comprar, já incluídas as 2 primeiras pilhas. A televisão também já é um outro contexto, mas tem o seu nível de importância e já são 60 anos exatamente de imagens contando a história desse país. E o jornal é aquele primeiro que a gente abre e com muita alegria, né, vai folheando e encontrando ali as informações mais completas. Muito bom. Voltamos após os intervalos. Você que queira participar, sendo com a sua dúvida, com a sua informação ou com alguma sugestão, entre em contato com www.obguarulhos.org.br ou secretariageral@obguarulhos.org.br. Compareça também na Casa do Advogado, que é a OAB, na Rua Luiz Facini, número 16, no centro de Guarulhos. Se você quiser ver o seu estabelecimento comercial divulgado, entre em contato também através dos e-mails e mande para o nosso produtor, Marlon Leles.